os nossos aluninhos. E esse semestre é 1 João 4:8. Deus amou o mundo. Não, Deus é amor. Deus é amor. Só que a gente dá resumida no conceito, então cada aula a gente vai trocando. E esse é o versículo que a gente passa 6 meses falando com eles, para eles irem entendendo, que eles têm de 0 a 2 anos. E é isso. A gente queria chamar os professores das outras turmas aqui, então, para receber os alunos. Que do maternal é a Vanessa, do pré-primário a Nair, do primário a Jaqueline e dos juniores a Paola. Aí os alunos que vão sair com as professoras vão sair lá, só que antes a gente vai orar pela aula. Vamos orar então. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir aqui para aprender mais de Ti, ó Pai, muito obrigado pelas nossas crianças que estão tão presentes aqui na CBD, muito obrigado por todas as classes, que o Senhor abençoe e capacite cada professor e que o Senhor também abençoe o resto deste domingo, ó Pai. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus que eu oro, amém. Aí, as crianças podem seguir com seus professores para suas salas. Os jovens... Os jovens e adolescentes, a aula será aqui no templo, junto com os adultos. E as crianças podem seguir com seus professores. Essa manhã. Valentina, você vai fazer... Bíblia, menina? Hã? Não, pode ser celular mesmo. Não tem? Ô Carlos, faz favor para mim, pega algumas Bíblias que tem debaixo do balcão lá e dá para esse pessoal que não trouxe Bíblia hoje. Hã? Não, tem... Aqui é o seguinte, as Bíblias que o pessoal vai esquecendo aqui vão ter utilidade agora em diante, tá? Então, só esquece, nunca mais fica sabendo da Bíblia, né? Oi? É. Outra coisa é a revista que nós estamos utilizando esse período. Né? Personagens ao redor da igreja. Então, como já foi avisado, então essas revistas estão disponíveis lá na secretaria. Se alguém gostaria de ter uma revista e não tem agora, aí a gente podia, a gente podia trazer algumas aqui. Tem alguém que não tem, quer lá uma? Jorge, já vai buscar lá.
Vou pedir ao pessoal que está assistindo a aula pela internet que fique com a Bíblia na mão também, porque nós vamos precisar de vocês aí, tá bom? Por favor. Se quiser deixar aberto em Atos 2, Atos 1, mas se bem que a gente vai ver vários textos aí. Então, mas deixa aberto aí, fica todo mundo com a Bíblia na mão. Tem mais alguém que precisa de Bíblia aí? Tem mais uma ali. Ó, eu prometo não fazer aquela brincadeira, né? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Né? Quem achou o texto diz amém. Quem não achou, misericórdia. Eu prometo, mas eu sou falho muito. Ah, Cida Julião. Janete. Você não quer? Pode pegar e depois você devolve. Aqui, ó. Hoje nós estamos estudando a lição número 3, página 14 da revista. Aos jovens que estão conosco aqui, muito obrigado. Né? Pode participar também. Jovem aqui pode falar também se precisar, tá bom? Fique à vontade. Então vamos ver. Começando, que aí se terminar mais cedo, é porque a gente começou mais cedo e tem desculpa. Então, meus irmãos, então a lição de hoje é a transformação de Pedro de um pescador em um pregador. Então, esse é o tema principal que nós vamos estudar aqui. Então, Pedro é um dos discípulos, vamos dizer assim, mais conhecidos, mais populares aqui dos 12, mas, de qualquer maneira, seria importante a gente estudar. Ele é uma das principais pessoas ao redor da igreja. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2. Atos 2. Aí, fique com ela aberta, porque a gente vai ler alguns dos textos aí na... Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, ter uma breve palavra de oração. Deus eterno, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor nos ensine, enriqueça, Senhor, a nossa mente, nosso coração, para podermos aprender e guardar e praticar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver. Primeiramente, depois que o apóstolo Pedro foi apresentado a Jesus, a gente depois vai tecer mais alguns detalhes a respeito, começou o seu processo de transformação. Que transformação? A transformação de Simão, ou Simeão, depois vou explicar isso também, a quem a família conhecia, né? Então, a esposa, os filhos e tal. Então, conhecia. Então, é o Simão. Simão. Então, Simão era conhecido lá na vida profissional dele, como pescador, como barqueiro. Então, Simão era uma pessoa bastante... Só que ele foi transformado em Pedro. O apóstolo Pedro. O pregador Pedro. O líder Pedro. Então, é isso aí. Então, eu vou depois colocar aqui, vou colocar aqui alguns desafios de hoje. E o principal desafio, que depois eu vou falar algumas vezes também, é o seguinte: o que aconteceu, depois inclusive vai ter uma oportunidade que a gente vai poder falar. Queria saber o seguinte: o que aconteceu com você quando alguém veio falar de Jesus para você? Você ficou conhecendo a Cristo.
Mudou alguma coisa? Porque Pedro, a mudança foi fundamental, foi fenomenal, foi gigantesca. Eu quero saber, né, qual foi a mudança que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida de cada um de vocês e dos irmãos que estão assistindo lá em casa também. Depois vou pedir para vocês colocarem, digitar aí nos comentários qual foi a mudança que aconteceu na sua vida depois que alguém apresentou. Tá bom? Então, por favor. Oi? Não, agora não. Agora não. Mas então vai guardando aí, né? Então, no momento, a gente vai. Tá joia? Não, depois você vai falar que você foi pego de surpresa, você não falou porque foi pego de surpresa. Não, ninguém foi pego de surpresa. Eu coloquei a questão antes. Tá bom? Então, esse vai ser o desafio. Seguindo. Então, primeiramente, Simão era um homem comum. Uma pessoa como qualquer um. Profissional, pai de família, uma pessoa comum. Olha lá, o nome original dele era Simeão. Praticamente todas as versões chamam de Simão. Mas, originalmente, lá no original, o nome principal dele era Simeão. Não era o Simeão, Simão, não sei se foi uma simplificação, mas de qualquer maneira, o nome é Simeão. Só tem, então, eu achei uma versão que tinha Simeão, aquela versão em inglês lá, WPT, né, que chama ele de Simeão. Mas, então o nome original era Simeão, mas ele chamava Simão. Agora, gente, a primeira coisa, eu queria, por exemplo, que vocês abrissem a sua Bíblia, todo mundo, abra a sua Bíblia em Mateus 16, 17. E você vai ler em silêncio. Então, eu quero ver todo mundo lendo a Bíblia, só que não precisa. Talvez o microfone vai usar depois, mas eu quero que você leia em silêncio. Aí, ó. Então, primeiro, o Mateus 16, 17, quem era o pai? O pai de Simão. Mateus 16, pai de Simão. E depois nós vamos ler também João 1,42. Então, leia também João 1,42. Quem é o pai de Simão? Então você vai ver que um texto fala que o pai dele era Jonas, e depois lá em João fala que o pai dele era João. Nós sabemos direitinho como é que será João Jonas ou Jana João, mas o fato é que um texto, né, chama o pai dele de Jonas, e o pai dele, e o outro João. Agora, gente, aí em Mateus, ele trata assim, Simão Bar Jonas. Então, esse era um nome comum, era um costume deles lá, de chamar o filho, né, com esse Bar Jonas. Então, Simão Bar Jonas era o Simão, filho de Jonas. Aí eu fiquei interessei nesse negócio de falar assim, como é que é esse costume aí das pessoas chamarem. Aqui no Brasil, por exemplo, geralmente é o Júnior, o Juninho, né? O filho, então, Josias filho, vamos supor que daqui a pouco filho. Vamos botar o nome de Josias, então vai chamar Josias filho, o Josias Júnior. Oh, decepção. Aí eu fui ver, vocês se lembram, né, quando apareceu lá a seleção lá da Islândia, né, a seleção da Islândia, todos os nomes terminam com son. Então, son de filho. Então, eu tinha lido lá, agora que eu não estou enxergando. Mas o que é o Alfredson, o Bjarnason, o Magnusson. Então, todos os jogadores aparecem com a terminação son. Então, lá, assim, inicialmente era o nome do pai. Então, já se pegava o nome do pai e colocava o son no fim. Diz que hoje já está mais diferente, já estão colocando o nome da mãe também. Então, coloca o nome da mãe, son. Então, sabe essas novidades aí, né? Então, já coloca o nome da mãe também. Agora, as meninas, diferente. As meninas já é colocado o nome, ai meu Deus, Dottir, termina o Dottir. Então, veja lá, olha o sobrenome dela lá, Svendis Jane Johnson Dottir.
Dragni Brandotir, Sara Bjork Guanaradotir. Então as mulheres chamam Dotir. O Jonas chamava Bar Jonas. Qual é o problema? Bar Jonas. Então, aqui chama Juno, filho. Lá na Islândia, as mulheres terminam com Dotir e os homens com sono. E lá, na Judá era Bar Jonas. Tá certo? Então, só para mostrar que sim, eles tinham um costume lá de chamar de Bar Jonas, e aqui, cada país tem um costume diferente. Lá no Japão, como é que é o San? O fulano San. San, né? Ah. Joia. Bom, depois disso, o que mais que dizia que Simão era uma pessoa comum? Ele era casado. Por que nós sabemos que ele era casado? Nós sabemos que ele era casado porque uma das curas que Jesus fez, são bem narradas lá, é a respeito da cura da sogra. Então a sogra dele estava com uma febre muito alta e Jesus entrou lá na casa dele e curou a sogra de Pedro. Então, quer dizer, naturalmente, se ele tinha sogra... Só um minutinho, o microfone está chegando. Perdão? Dizem que foi por causa disso que ele negou Jesus 3 vezes, porque ele curou a sogra, ele descontou. Coitada da sogra, hoje. Ah, não. Heresia. Pra falar heresia não precisa chamar microfone. A sogra dele era boazinha. É, Acompanhando pela internet. é isso aí. Então também, então Paulo, também o apóstolo Paulo faz referência à esposa dele. Então, abra sua Bíblia, por favor, aí, em 1 Coríntios 9, 5. Cada um, então todo mundo vai ler. 1 Coríntios 9, 5 aí, baixo. Então, o apóstolo Paulo dizendo, eu não ando com a minha esposa, mas o apóstolo Pedro e outros companheiros, andam com uma irmã, a esposa dele, uma pessoa que acompanhava e ajudava ele. Então, Pedro era uma pessoa comum. O que mais? Pedro era da Galileia, lá ao norte de Israel, Betsaida. Veja aí também, João 1,44. Ele era de Betsaida. Está com a Bíblia aí? Hã? Eu não vi você fazendo assim para procurar o texto. Geralmente, a pessoa vai procurar o texto faz assim. Não. É voz baixa mesmo. Então, João 1,44. É lá do norte de Israel, em Betsaida. Gente, o interessante dele ser da Galileia, porque depois é feito referência, alguns textos falam assim, mas tem profeta lá na Galileia. Todos os textos que falam, tem profeta na Galileia. Ou seja, parece que a Galileia era um lugar comum. E ela tinha uma certa coisa contra a Galileia, porque a Galileia ficava mais ou menos na divisa lá com os povos incrédulos. Então lá tinha muita gente que vinha dos países vizinhos, que morava ali na Galileia. Então, para quem morava em Jerusalém, lá pelo centro, então tinha uma certa resistência com respeito à Galileia. É que nem, por exemplo, lá eu estava me lembrando, por exemplo, lá de Brasília. Lá em Brasília, lá em Brasília, por exemplo, o que acontece? Na hora que alguém dá uma rata no trânsito, eles falam assim, ô, G.O. Goiás. Ô, G.O. Por quê? Porque acham que Brasília é melhor que Goiás. Não. Lá em Goiânia, por exemplo, chega Guapó. Ô, Guapó! Guapó, que é uma cidade do lado aqui. A pessoa dá uma rata no trânsito, chama de Guapó. Ora, aqui também eles fazem isso com a Galileia. Aqui eu não vou falar das cidades vizinhas, porque senão pega mal, né? Vou acompanhar aqui. Mas é isso. A Galileia também não era tão bem afamada por causa dessa mistura que havia dos estrangeiros lá.
Galileia. Então ele falava assim, vem alguém bom da Galileia. Tinha outras pessoas que falavam que era por causa de Jonas, porque Jonas era da Galileia também. Então o pessoal lembrava da experiência de Jonas. Tem alguém bom da Galileia, até o Jonas. Ele pegou a ordem, ficou picada, jogado no mar e fugido. Mas então, é isso. Então a Galileia, por exemplo, era um lugar não muito bem visto. E depois ele era um profissional, né, da área da pesca e vivia em Cafarnaum. Apesar de Betsaida ser a beira-mar, então mais abaixo era Cafarnaum, que era a sede empresarial do Pedro, então ele morava por lá. Ele e André, seu irmão. Então, simplesmente, Simão era uma pessoa comum. Bom, depois vai começar a transformação dele. Vai começar a transformação de um homem comum num discípulo. Depois, um discípulo pregador. Então, um discípulo. Então, agora eu vou pedir a vocês para ler esses versículos aí, os 7 versículos de João 1, 35 a 42. Então, um tempinho, vocês vão ler 35 a 42. Bem, então nós vemos aí, primeiramente, olha, 35, 40, fala assim, né? André, aí fala que eram 2 discípulos, um deles era André. O segundo, não é citado o nome, mas é bem provável que seja o apóstolo João, o escritor da carta. Então, seria João e André, que já eram discípulos de João Batista, e viram o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles depois foram se encontrar com Jesus. Então, primeiramente, André e João, botei lá, provável, porque o texto não diz que era o apóstolo João. Mas João tinha essa característica de não colocar o nome dele na carta. Realmente ele usava lá, o discípulo a quem Jesus amado, o discípulo amado. Mas o nome dele, eu estava lá. Não. Então, ele dizia, o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amado. Então, João, ele tinha essa característica de colocar o nome dele. Então, provavelmente, essa pessoa, esse segundo discípulo aí, João Batista, que estava com André, era João, o apóstolo. Bom, aí em 41, versículo 41 e 42, André apresentou Simão a Jesus. Olha, vamos lá conversar, vamos lá conhecer Jesus, porque nós achamos o Messias. Pedro, não sei qual, se o texto não cita que ele resistiu ou deixou para depois, mas o fato é que, a certa hora, André conseguiu levar Pedro até a presença de Jesus. Quando Pedro chegou à presença de Jesus, Jesus já falou, já deu spoiler para ele aí. Ele vai ser importante. Hoje chama Simão, depois vai mudar para Pedro. Pedro. Então Jesus já deu a indicação dele. Então, irmãos, essa é a ideia que eu queria trazer para a gente meditar aqui. Ó. Então, o que mudou? Então, vou colocando de novo a pergunta aqui. Ó. O que mudou em você quando conheceu Jesus? Então, por exemplo, veja só. Quando Pedro conheceu Jesus, que André levou Pedro até Jesus, aí eles, olha, realmente, agora você vai mudar de Simão para... Agora eu pergunto, agora se quiser, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, assim, o que mudou na sua vida quando alguém apresentou? Meus irmãos, eu quero justificar a minha pergunta. Eu me lembro, uma vez aqui na igreja mesmo, nós perguntamos para uma pessoa que, como é que foi que, como é que foi a experiência de salvação, etc. Aí a pessoa falou assim, olha, é o seguinte, eu estava passando aqui na porta da igreja,
Bem, graças a Deus por isso. Mas a gente, olha, Jesus falou isso. Então vamos ouvir primeiro a Cida Julião. É estranho, né? É muito lindo quando a gente encontra Jesus. A minha cunhada Bravanil regia o coral, passava em casa. Vamos, Cida, vamos lá para você ver o ensaio. Eu falei, ah, não, Brava, não, muito obrigada. Qual o nome dela? Bravanil. Ah, Bravanil. É. Aí, Ela é a nossa regente aqui. isso. Aí um dia ela me convidou, eu falei, Brava, hoje eu vou com você. E vim. Mas aquilo me tocou profundamente. Porque filha de católico, neta de católicos. Minha tia era católica, mas era aquela católica que corria no espiritismo. Meu tio também. Então é difícil para a gente. Mas quando ela me convidou e Deus tocou no meu coração, eu falei, Brava, muito obrigado. É aqui que eu vou ficar. E estou até hoje, graças a Deus. Graças a Deus pelo ministério da Bravanil, né? Então, ela não só era uma excelente pastoral, mas também evangelista. Deus abençoe. Alguém mais, por favor? Quem está assistindo pela internet, por gentileza, acha o lugar de você fazer o seu comentário, depois nós vamos ver o comentário aqui, tá bom? Coloca aí, por gentileza. Olha, o que mudou na minha vida o dia que alguém me apresentou Jesus foi isso. Mais alguém? Pode falar à vontade, não tem problema. Simone. Assim, bom dia. Por fora, superficialmente, assim, não mudou tanto porque eu era criança quando eu me converti. Mas por dentro foi um turbilhão de mudanças. Era muita ideia que eu tinha a respeito, muitas crenças a respeito do mundo, da vida, de Deus, foram totalmente transformadas. Então, quando Jesus entrou na minha vida, foi assim, eu me senti como se eu tivesse esvaziado totalmente tudo aquilo que eu aprendi até hoje. Assim, nada mais disso faz sentido. E agora é um novo nascimento mesmo. Eu experimentei um novo nascimento assim espiritual, porque estava uma tela em branco agora e eu só enxergava Jesus e aí ele foi, assim, a minha vida com ele foi escrevendo uma nova história. Tudo passado continuou, ficou ali, mas assim, guardadinho como não mais sentido, né? Então, assim, por fora não muito, porque a criança não tem muita coisa que mudar, hábitos ainda, né? Mas hábitos assim ruins, mas por dentro foi uma mudança, foi como se tivesse, sabe quando a gente aproveita caderno de um ano para o outro? Aí aquelas páginas que a gente escreveu da série anterior, rasga elas e começa a escrever o mesmo caderno, mas numas páginas, outra história, outra matéria, outro tudo. Só que eu nunca joguei essas páginas fora, assim, de queimar tudo. Eu dobrava e guardo, porque ali a minha história de vida tem tudo, né? E eu olhava para aquilo falando, bom, e essa foi a minha história, mas agora já não mais. Então é uma sensação de ter nascido mesmo de novo. Glória a Deus. Quem mais? Eu era uma pessoa completamente triste. Eu me lembro que muitas vezes eu andava pela rua chorando, sem motivo algum. Depois que eu deixei Cristo entrar, fazer as mudanças que ele tinha que fazer, e não terminou ainda, né? Eu não sou mais essa pessoa. Eu me sentia presa. Hoje eu tenho liberdade, liberdade em Cristo, para viver aquilo que Cristo me predestinou a viver. Então eu olho para aquela pessoa que eu fui, eu não tenho praticamente nada daquilo que eu fui. Eu sou uma nova mulher completamente. Eu não tenho mais aqueles enormes complexos de inferioridade, porque Cristo me fez uma mulher à imagem dele, e isso para mim fez muita diferença. Eu achei a minha identidade em Cristo, eu achei o meu valor em Cristo.
E isso fez muita diferença na minha vida. Cristo realmente me fez de novo. Ele amassou e dói, continua doendo quando ele resolve que alguma coisa ele tem que mudar, continua doendo, mas ele me faz uma mulher bonita. Ainda falta muito para eu brilhar como ele quer que eu brilhe, mas ele me fez uma mulher que eu olho para mim e digo: Cristo, ele fez diferença na minha vida. Glória a Deus. É, Dani, a Dani, ó, porque eu não decorei, né? Porque é a esposa do doutor Érico. É a esposa do doutor Érico, então eu nunca decoro. Nunca precisei decorar. Então, por favor, Daniela. Vamos lá. Eu também nasci num lar católico. Eu estudei em colégio católico. Então, eu fiz o meu batismo, a primeira comunhão, a crisma, né? E aí, quando eu me casei, eu já frequentava a igreja evangélica presbiteriana. Quando eu conheci o Érico, eu já não participava mais lá, né, da igreja católica, mas eu tinha todas as minhas questões com as crenças que eu tinha, né? Que foi aprendida e eu frequentava mesmo, né? Então, participava de coral, eu era praticante. E, enfim, aí, desde então, a gente, na igreja evangélica, tive os meus filhos, os filhos foram apresentados, e eu ainda com as minhas questões internas, eu questionava o Érico, conversa com o pastor. Mas isso eu fui deixando porque eu ainda não me sentia... eu tinha vergonha das minhas crenças, enfim, era um turbilhão de dúvidas, né? E até que o ano passado, numa das pregações do pastor Vinícius, ele falou ali, eu falei, é comigo. Deus está falando comigo. E o que adiantava, né? Eu estar aqui, eu estar com todo mundo, e se eu não tinha, assim, aceitado... Eu já tinha aceitado Jesus em mim, para mim, né? Eu falei, mas eu preciso externar isso, né? Eu preciso falar assim para ele, porque ele é meu salvador. E aí, logo em seguida, conversei com ele depois do culto. Ainda o Érico falou, vamos conversar, você conversa depois com ele. Se ele não puder, conversa com o pastor Valdenberg. Eu falei, não, tem que ser com ele, porque foi da boca dele que veio essa mensagem para mim. Então, ali a gente conversou. E acho que 2 semanas depois abriu o curso do batismo, né? E foi quando eu me decidi, então, me preparar e agora aguardar, né? Foi finalizado o curso e agora aguardar o dia do batismo pro sim, assim, né? O sim que eu já dei, mas um sim perante a igreja, aos irmãos. Então, a partir disso foi uma transformação muito grande. Eu tenho os 3 pequenos. Eu falei, como que eu falo de Jesus, né? Como que eu coloco eles nessa vida e eu aqui, né? Só de espectador. Eu falei, não. E transformou demais muita coisa, muita coisa. É aquilo assim, virou um livro em branco, aquilo que eu tinha, né? Esvaziou o saco vazio e só enchendo de coisas boas, graças a Deus. Muito obrigado. Alguém mencionou alguma coisa aí no YouTube? Oi? Vamos ver. Não? Muito bem, meus irmãos. Então, ó. Por favor, por favor. Como eu nasci no lar evangélico, né? E meu pai é pastor, eu cresci já ouvindo o evangelho e acreditando que eu era salva, né? E principalmente pelo fato de meus pais serem missionários, né? Eu achava que Deus ele não ia permitir, né? Que eu fosse para o inferno. Mas eu tinha muito medo de morrer, muito medo. Então eu não dormia enquanto meus pais não estivessem em casa. E quando eu estava com 11 anos, teve a geração 79, que veio Billy Graham, né? E Deus sempre me incomodando, assim, que eu não era salva. Às vezes eu conversava com meu pai me colocava no colo e falava assim, não, mas você já aceitou Jesus, mas eu não tinha convicção. E aí o versículo que foi pregado, né, é para mim. É aquele versículo que fala, se com o teu coração você crê e com tua boca você confessar, então você será salvo. E aí eu entendi que realmente a salvação é uma coisa individual.
Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter com os filhos, né? E a salvação é individual. Então, independente de você nascer no lar evangélico ou não, tem que entender que você tem que tomar a decisão que Jesus tem que ser o seu salvador. E a hora que eu fui na frente e assumi esse compromisso, nossa, uma paz assim maravilhosa, né? Nunca mais tive medo de morrer, né? E tem um versículo na Bíblia que fala, né, que aqueles que não têm Jesus, né, eles passam a vida toda com medo de morrer, né? E essa é uma verdade mesmo que a gente vê no hospital, né? As pessoas que não conhecem Jesus têm pavor da morte. Então é maravilhoso a gente ter Jesus na nossa vida, né? Isso foi apenas uma coisa que ele transformou, né? De medo de morrer. Obrigado. Isso que a Janine falou está acontecendo na minha casa. O Gabriel, ele morre de medo de morrer. Eu falo, Gabriel, você já entregou seu coração para Jesus, amor? A vovó também já entregou. Ah, vó, mas eu não quero morrer agora. Mas Jesus pode vir agora e te levar. Você tem que ter isso. Eu não sei por que ele tem tanto medo de morrer. Eu falo, ó, nós precisamos orar mais então. Porque Jesus vai trabalhar no seu coração e vai te mostrar que não é dessa forma. Então eu peço à igreja que ore pelo Gabriel, para eu ter sabedoria de conversar com ele, porque a minha vida foi totalmente diferente da dele. Então eu preciso muito saber conversar com ele, seguro, né, para ele se sentir seguro no caminho de Jesus. Eu me converti também quando criança, através do programa Rex Humbert, que passava na televisão. Então, eu sozinha assim na sala, era num domingo, porque haviam domingos que a minha mãe me levava na igreja. Mas alguns domingos nós ficávamos em casa e daí eu assistia o programa. Então, me converti com um apelo que uma das filhas do Rex Humbert fez, né? Então, daí me converti na frente da televisão, assim, assistindo o programa. E uma coisa que eu percebi, assim, logo na infância, a mudança, porque mais ou menos, eu acho que deve ter começado isso aos 6 anos, 7 anos, não me lembro muito mais. Dos 6 aos 9 anos, até esse momento, que foi aquela minha decisão ali, né, diante do Senhor, eu tinha mania de onde eu estava, assim, claro que geralmente eram familiares, pessoas próximas, né? Eu sempre roubava algum dinheirinho que estava ali à vista. E aí, vez ou outra, ou se era familiar, minha tia falava, né? Olha, Rose, falava para minha mãe, olha, fica de olho na Lara, mas eu já fiz um teste, eu deixo umas moedinhas ali e, de repente, a moedinha some, né? Então, acontecia isso. Então, eu tinha essa mania de pegar alguma coisinha assim da casa das pessoas, ou era alguma coisa de comer, ou era moedinha para comprar coisa de comer. Esse era o foco. E, claro, né, pelos familiares, tias, tudo, eles começaram a observar e contaram para minha mãe. E minha mãe, vez ou outra, falava comigo, Lara, aconteceu isso, isso, isso. Daí fazia, muitas vezes, eu voltar para devolver, pedir perdão, pedir desculpa. Então, minha mãe fazia esse trabalho. Graças a Deus, que bom por isso. Mas eu não parava. Então, dos 6, 7 anos até uns 9 anos, até esse dia, eu tinha essa prática, mesmo minha mãe me corrigindo, me levando. Só que a partir desse dia eu percebi claramente que tinha algo na minha consciência, né? Hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus, que falava, olha, isso não é bom,
isso não está certo, né? Então eu comecei a perceber essa transformação e essa presença do Espírito Santo ali junto com a minha vontade humana, né, e infantil ali. Então eu posso dizer isso. Foi muito. Glória a Deus, muito obrigado. Realmente, da mesma maneira, né, como a palavra apresenta, mudou a vida de Pedro, então mudou da Lara, mudou da Cida, da Deise. Então, eu estou achando assim muito bonito os testemunhos, né? Lindo, diferentes, né? Como Deus trabalha de maneira diferente. Na minha vida também foi assim. Eu me lembro que eu fui evangelizada pelos meus avós. Eles eram batistas, meus pais eram desviados, né? Tementes, mas não tinham tremor, né? Depois de velhos que se reconciliaram com o Senhor. Eu fui evangelizada pelos meus avós de criança. Eu ia para a igreja batista lá no Brás. Eu sempre participei de todas as atividades de igreja, escola bíblica de férias e tal. Eu tinha assim uma vontade muito grande, né, de participar. Adolescente, participei ali da Igreja Batista da Fé no Bosque. Enfim, depois eu comecei a namorar com o Belone. O Belone era católico, né, e praticante, foi coroinha de igreja, tomava o vinho do padre, aquela coisa toda, né? E aí eu fui me casar com ele. Para casar com ele na igreja católica, eu tive que me batizar na igreja católica, eu tive que fazer primeira comunhão, aquela coisa toda. Eu tive que fazer até crisma. E eu discutia com o padre, porque o padre chegou a falar para mim: minha filha, o que você está fazendo aqui? Porque vai para a tua igreja, né? Você não pertence a esse lugar, né? Porque eu discutia a Bíblia com ele, aquela coisa toda. Mas eu falei: não, eu aprendi na minha igreja que eu tenho que obedecer ao meu marido. Meu marido é católico, eu vou casar com ele e eu tenho que fazer tudo isso para casar com ele. Então, assim, eu fiz todas essas coisas para casar com o Belone, mas aquilo me incomodou durante os 2 primeiros anos de casada, porque eu sabia que não era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E aí eu tive as crianças. E quando a Carol nasceu, aí eu não tive mais sossego, porque eu conversava muito com a minha avó. E a minha avó dizia: Wanda, Wanda, né? Aquela coisa, Wanda, Wanda. Eu disse: vó, eu tenho o meu medo maior, olha só a minha cabeça. O meu medo maior é dizer: vó, as mulheres que vão para a igreja sem os maridos, depois os maridos elas acabam ficando sem o marido. Se eu me converter e for para a igreja, eles vão me abandonar. Então, a minha cabeça, né, eu casei muito nova, com 19 anos, então a minha cabeça era assim, eu tinha essa, né, inocência, assim, essa coisa toda. Mas eu comecei a ter aula, quando a Carol nasceu, eu comecei a ter aula de música, e minha professora era da Congregação Cristã do Brasil. Olha como Deus trabalha as coisas. E ela falou para mim: Wanda, eu nem sei por que eu estou te dando aula, porque eu não sou professora. E nós trabalhávamos os hinos, e ela, quando ela me ensinava os hinos, ela contava histórias e me evangelizava com a história dos hinos. E um dia ela passou, eu estava com o Belone na calçada, e ela passou num domingo, e eu falei para ele assim: sabe o que ela está levando nessa bolsinha dela, com a filha dela no braço? Eu falei: o que é? Vou saber o que essa mulher está levando na bolsinha? Eu disse: pois ela está levando a Bíblia. E ela está levando a filha dela para a igreja. E sabe o que eu quero para os nossos filhos? Exatamente isso. Eu queria levar os nossos filhos para a igreja, porque você me fez ir para a tua igreja e nem para a tua igreja nós estamos indo. Eles: tudo bem, é isso que está te incomodando? Então não tem problema, pode ir, leva as crianças, mas eu não quero ir. Então tudo bem. E nós entramos para dentro, conversamos e tal, aquela coisa toda. E no domingo seguinte eu comecei a ir de manhã na Igreja Batista com a minha avó e levar o Felipe e a Carol. Isso me lembro que foi em dezembro. Quando foi em março do ano seguinte, num culto, ele resolveu ir num domingo comigo, sem eu convidar. E o pastor, naquele domingo, o pastor Cleverson, não fez apelo. E ele virou para mim e falou assim: mas aqui não faz apelo? Eu disse: não, faz, mas é que hoje o pastor não fez. É porque hoje eu aceitei Jesus. E aí ele se tornou lá um servo do Senhor, graças a Deus. Em julho, naquele ano, ele se batizou e depois aqui ele se tornou presbítero. E vocês conhecem a história toda.
Então, Deus tem todas as maneiras dele, né? Eu tive que dar todas essas voltas, não sei por que Deus fez isso, mas glória a Deus por isso. E o que Deus fez na minha vida foi uma transformação na minha mente, no meu coração, na minha vida. Desejo de transformar os meus filhos. E é isso, Dani, que a gente tem que fazer. É transformar a vida dos filhos, da família. E transformar a mente. É uma metanoia constante na vida da gente. E glória a Deus, porque Ele é misericordioso, longânimo, paciencioso, e Ele não desiste de nós. Glória a Deus. Bom, então, esse foi no primeiro encontro. Agora, meus irmãos, o que nós vamos ver é ver o segundo encontro de Jesus com Pedro. Então, veja, no primeiro encontro, Jesus falou assim, olha, você, Simão, vai mudar de nome, você vai chamar Cefas, vai chamar Pedro. Vai ter um excelente trabalho pela frente. Mas Pedro continuou na vida dele. Ele era... Então, depois, então, agora eu vou pedir para vocês abrir sua Bíblia aí e ler o texto aí, Mateus 4, 18 a 22. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Então, esse é fazendo parte do segundo encontro de Jesus com Pedro. No primeiro encontro, ele foi apresentado. Agora, no segundo, começa uma outra fase. Veja aí. Pescaria. Eu escrevi, eu botei de novo aí só para eu focalizar as duas palavras aqui. Então, primeiro, o Pedro e André continuaram a profissão deles, de pescadores. Continuaram, então eles ficaram conhecendo Jesus, mas continuaram a vida deles. Então, como vários de vocês e nós comentamos aqui, você conheceu a Jesus, mas demorou um tempinho ainda para assumir. Então é isso aí, demora. Nós não sabemos, o texto não diz quanto tempo durou entre o primeiro encontro e o segundo. Não sei, chuta aí, sei lá, umas mês, no máximo. Tempo por dia naquele tempo lá, naquela época. Então eles continuavam como pescadores. Depois, e disse-lhe, vinde após mim e fareis pescadores de homens. Irmãos, agora é a segunda chamada. Agora a segunda parte do encontro. Como a Dani falou, né? Eu estava naquele tempo, não sabia o que ia ser de mim. Provavelmente já passou pelo segundo encontro e agora tem um mistério pela frente. Então, o interessante, meus irmãos, foi até bom, por exemplo, o exemplo do Belone aí que a Wanda comentou, né? Ele não fez apelo hoje, logo hoje que eu precisava de alguém fazendo apelo. Lá foi assim também. Olha, eles imediatamente se levantaram e seguiram Jesus. Isso me chamou muita atenção. Ele já estava preparado, ele já tinha ouvido a mensagem, naquele primeiro encontro, provavelmente, vou mudar de nome, o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo? Mas ele a coisa estava germinando dentro do coração dele. No segundo encontro, ele já largou o barco para lá, largou as... Não sei se ele vendeu o barco, vendeu as redes, largou lá mesmo. Largar lá não deve ter largado, não, porque tinha mais gente para ter ficado com o material, né? Mas, de qualquer maneira, ele largou e imediatamente seguiu, porque no primeiro encontro, você ouviu, seu Messias, ele falou isso para mim, ele disse que ia entrar no meu coração e tal, e agora? Então, imediatamente, Pedro e André seguiram a Jesus. No segundo encontro. Bom, então, vamos dizer, essa segunda fase aí da escolha de Pedro. Depois ele continuou. Agora eu queria que você lesse para mim, por gentileza, Marcos 3, 16 a 19. Essa é a lista dos discípulos. Ou seja, vamos dizer, na terceira fase, ele foi incluído na lista dos 12.
Veja aí para você ver. Beleza? A lista dos 12. Ou seja, ele foi chamado, né? Ó, imediatamente seguiu. Ele seguiu Jesus sem saber o que ia acontecer com ele. Ah, vamos juntar. Na época quando Jesus foi levado ao céu, tinha cerca de 120 lá, como o livro de Atos diz. Então dá, vamos fazer parte desses 120 também. Né? Bom, mas logo em seguida ele foi incluído na lista dos 12. E Marcos 5,37, ele foi incluído num grupo mais restrito ainda. As 3 pessoas que sempre estavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. Os 3. Então, meus irmãos, o que realmente me chamou a atenção na vida de Pedro foi isso aqui. Então, no primeiro encontro, Jesus deu uma spoiler para ele. No segundo encontro, ele já saiu atrás dele. Ah, vou atrás. No terceiro encontro, aí depois lá na segunda fase, já foi incluído na lista dos 12. Como diria, não é, vou falar que é uma promoção, mas pelo menos é um detalhamento a mais a respeito do chamado dele. E finalmente, ele foi incluído na lista dos 3 mais próximos, aqueles que estavam sempre junto dele na parte mais grave. Joia. A transformação continua. Ó, a experiência mais amarga deve ter sido aquela em que ele negou Jesus 3 vezes. Puxa, depois de tanto trabalho, depois de ver tantas obras maravilhosas de Jesus, depois de tanto ministério, depois de demonstração de poder, ele vai e nega 3 vezes. Eu estava lendo o texto lá, né? Ele fala, aí me lembrei assim do caipira paulista, né? O pessoal fala de caipira goiano, não pode gostar dos caipira paulistas. Caipira paulista fala assim, sai fora, meu. A mulher falou assim, você estava entre eles também lá, sai fora, meu. Lembrei do caipira paulista, já viu o caipira paulista? Sai fora, inclui fora dela. Ele negou 3 vezes, gente. Já pensou o que estava acontecendo? Porque realmente deve ter sido. Uma noite só, esse que é o problema, né? Pior ainda. Então aquele texto de Mateus, lá 26, 69, 75, trata dele. Olha, ele foi negando. Lá aquele, né, quando eu estava lendo esse texto, que eu me lembrei do caipira paulista. Né? Se tiver algum caipira paulista, por favor, não apele comigo. Certamente você já me chamou de caipira goiano, viu? Você não chamou a mim, chamou a Simone. Pronto. Essa que pensa. Ainda bem que Jesus tomou providências para recuperá-lo. Afinal, Deus havia planejado uma missão bem maior para ele. Agora sim, agora eu quero pedir para vocês lerem aí João 21, 15 a 17. João 21, 15 a 17. Esse texto deve ter sido um negócio emocionante demais. Porque Jesus deu aquela chance de ouro para João, para Pedro, lá nesse lago, né, na hora da pescaria. E ele queria saber, não sei se ele queria saber exatamente se João realmente havia se arrependido daquelas 3 vezes que ele negou. Então ele perguntou 3 vezes, João, Pedro, tu me amas? Perguntando, Pedro, tu me amas? 3ª vez, Pedro, tu me amas? Então, os estudiosos dizem aí que ele perguntou 3 vezes para compensar as 3 vezes que ele negou Jesus lá no dia do julgamento. Pode ser. Mas o fato é que
após aquela entrevista, né, após aquela declaração, aquela conversa com Jesus, realmente a vida dele mudou fundamentalmente. Então, meus irmãos, você vê a vida de Pedro, que lições que ela traz para nós. Então, primeiro, André levou ele lá na presença dele, então vocês já falaram aqui a respeito, né, do que aconteceu com a sua vida depois que você ouviu falar de Jesus, conhecendo Jesus. O que mudou? Então, vocês falaram. Agora, depois houveram essas outras mudanças. Ele foi chamado para o ministério. Ele foi treinado para um ministério muito mais importante ainda. Então, esse é o grande desafio, pelo menos para mim. Então, quer dizer, depois de eu ficar conhecendo Jesus, depois de viver, né, esses privilégios aqui, de viver aqui, né, junto com os salvos, e aí? Vai para onde? Estava até comentando outro dia lá que a gente viver aqui é um privilégio danado. Tem ar-condicionado, é gostoso, os bancos são estofados. Se você esquecer o celular no banco, alguém diz, seu celular está aqui, você esqueceu o celular. Ninguém vai levar o celular embora. É um privilégio danado, que o povo que gosta de roubar o celular. Joia. Mas, né, esses privilégios aí, eu preciso de tomar medidas, ter outras experiências para seguir. Bom, eu já comentei, Pedro negou o fato. Não, Pedro, então, estava reintegrado totalmente ao grupo. Gente, então, dessa hora em diante, Pedro assumiu a posição dele, agora ele foi transformado num pregador. Então, de pescador até pregador. Vamos ver. Primeiro, ele era unido. Aí, irmãos, nós deveríamos ler aqui o capítulo 2 de Atos todinho. Eu queria pedir o favor de vocês, abrir aí no capítulo 2 de Atos. Nós não vamos ler o capítulo todo, não, mas somente aquela Bíblia que tiver aquele subtítulo, né? Tem uns que tem outros que não tem, mas aqui tiver o subtítulo. Então, 2, de 1 até 4, né, fala sobre o quê? A descida do Espírito Santo. Depois, de 5 até... Opa, cadê? Isso, fala do dom de línguas. 5, dom de línguas. Depois, essa página minha está grudada. Depois de 14 em diante. Aí Pedro faz a primeira pregação dele. Meus irmãos, eu queria mencionar aqui essa questão da liderança. Quando houve a descida do Espírito Santo, o povo ficou baratinado. O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso que eu estou ouvindo eles falarem a respeito das grandezas de Deus na minha própria língua? Eu sou medo, eu sou persa, eu sou isso, sou aquilo, e os caras estão falando na minha língua. O que é isso? Que rolo é esse? Mas aí outros pensam, os caras estão de fogo. Uma pingaiada aí. Não, esses caras estão bêbados. Então, nessa hora, Pedro chamou, opa, peraí, calma, bêbado não. Aí Pedro levantou a voz, chamou os discípulos para perto de si, vamos explicar esse negócio direito aqui. Então, Pedro fez a pregação dele. Não é hora de estar bêbado, é 9 horas da manhã, ninguém fica bêbado dessa hora. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo desceu, e era uma promessa lá de Joel que o Espírito Santo ia descer. Então, o Espírito Santo desceu na forma de luzes, né? De raios, assim, sobre a cabeça de cada um. Então, cada um foi possuído pelo Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi previsto lá no Antigo Testamento, no livro de Joel. Então, vocês não precisam entender as coisas. Então, Pedro fez uma pregação fabulosa. E ele, se nós temos a oportunidade de ler, por exemplo, peço para vocês lerem depois aí o capítulo 2, todo, ele vai direitinho, vai ponto por ponto, pontuando tudo direitinho, que se na sequência certinho, de tal maneira que não era novidade para os judeus sabiam disso, mas eles só não estavam ligando uma coisa com outra. Então eles ligaram. Quando chega, nós sabemos, por exemplo, o Pedro, por quê? Porque ele tinha uma certa liderança, né? Então, quando estava havendo aquela acusação de que os discípulos estavam bêbados, que aquele negócio
era puro efeito de álcool. Não. Calma. Tomou a palavra e explicou o que estava acontecendo. Ele era voluntarioso. Então, além desse fato de ser voluntarioso, nesse sentido de tomar a palavra e explicar, nós vemos as outras experiências lá com a espada. Cortou a orelha lá do soldado. Outro dia, quando Jesus estava dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Senhor, que é isso? Para de falar isso. Vai não, nós estamos aqui, a gente vai, né? Vamos lutar junto, não vai ter esse negócio não. Faça Satanás. Porque não foi isso não. Então Pedro era um homem voluntarioso e disposto a tudo. Mas agora agora ele mudou. Ele estava aguardando a promessa de Atos 1:8. Sabemos o que está escrito em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, Pedro estava com isso na cabeça. Vai descer o Espírito Santo. Vai se cumprir aquela promessa lá de Joel. Né? Vai descer o Espírito Santo. Então, ele estava aguardando o Espírito Santo. E eles, interessante, que eles aguardaram esse momento em oração. E aí, em Atos 1:14, ali perseveraram unânimes no templo em oração. Até acontecer aquilo. O cara aguardando. Bom, aí então lá nesse capítulo 2 aqui, a descida do Espírito Santo é o cumprimento, né, dessa mensagem. A descida do Espírito Santo, que nós vemos aí. Os primeiros efeitos, o dom de línguas. Os do contra, só lá no versículo 13 que eu notei, os do contra, estão bêbados. Depois, a reação de Pedro, aí sim, foi a reação de Pedro. Então, ele comentou, né, olha, gente, não é isso não, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi a descida do Espírito Santo, então, o que vocês estão vendo aqui é a manifestação do Espírito Santo. Ele sempre estava pronto a assumir a responsabilidade pela obra. Ele estava disposto a cumprir o seu papel a qualquer custo, até mesmo usando a espada. Agora, ele tinha obtido a consciência de que deveria ser feita na força do Senhor. Então, assumiu realmente aquela posição. Bom, imaginemos a situação. Essa situação de todo mundo ouvindo. A gente não sabe como é que era a distribuição geográfica lá, onde estavam as pessoas, onde é que estava o grupo lá dos discípulos. Provavelmente tinha lá o grupo deles estava numa posição, aí tinha o povaréu estava por aqui, e gente de fora, de tudo quanto é país, tinha muita gente lá no local. Então a gente não sabe como é que era a distribuição lá, geográfica, onde é que eles estavam. Mas o fato, quando aconteceu, o povo começou a olhar, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Sabe quando tem uma briga? Você está no meio, está tendo uma briga ali, está tendo uma briga, vamos lá ver a briga. Então vai todo mundo lá para ver o que está acontecendo, onde é que está sendo a briga, onde é que está sendo a discussão. Então estava vendo aquele negócio lá, todo mundo foi para lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foram lá e tomaram conhecimento da situação. Bom, agora, os primeiros resultados. Eu chamei dos primeiros resultados aqui, né, em 2:41. Deixa eu ler aqui. 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vejam qual era a sede das pessoas pela verdade, a sede das pessoas pela palavra do Evangelho. Quase 3.000. Aceitaram e foram batizados naquele mesmo dia. Por quê? Porque Pedro, ele falou a coisa certa, na hora certa, para as pessoas certas. Muito bem. Queria terminar esse tempo agora fazendo um desafio aqui, porque olha só, o que me chamou muita atenção foi isso aí. Então, o meio de comunicação, o que chamou a atenção das pessoas, para que as pessoas prestassem atenção no ministério, prestassem atenção na palavra, foi exatamente a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo
foi o principal motivador, o principal incentivo para as pessoas se interessarem pelo que estava acontecendo. Isso continua até hoje. Continua até hoje. Nós temos várias ferramentas que poderíamos utilizar, mas sempre levando em conta a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Colocando na nossa cabeça, ó, Espírito Santo. Jesus mesmo disse uma vez, ele falou assim, olha, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amarem todos. Se a manifestação do Espírito Santo estiver entre nós aqui, se a manifestação do Espírito Santo estiver entre nós, certamente as pessoas, o que está acontecendo naquela igreja lá? É um negócio diferente. O Espírito Santo está se manifestando. Se ele não se manifestar, vai ser simplesmente uma congregação. Mas olha, eu peguei um exemplo aqui, ó, de um jovem no TikTok. Ele fez uma página no TikTok para evangelizar e o dia que eu peguei essa anotação, ele estava 500 mil de seguidores. Um garoto, adolescente, fez uma página no TikTok para falar de Jesus. E já tinha 500 mil de seguidores e várias pessoas, então diz a reportagem, que várias pessoas já tinham aceito Jesus mediante a mensagem desse menino do TikTok. Eu trouxe isso aqui simplesmente como um exemplo de ferramenta que nós podemos ter hoje para a manifestação, né, do Evangelho da glória de Deus. Então, hoje a gente tem um ferramental fabuloso. Agora, é preciso que seja baseado na manifestação do Espírito Santo. Porque lá, aquele montão de gente se converteu. E depois, né, o texto diz, aí em Atos a gente vai ver nas próximas lições, e a cada dia o Senhor ia acrescentando mais convertidos. Nas próximas lições a gente vai ver isso aí. Então, gente, o desafio é esse. Como é que a gente pode fazer? Então, contando naturalmente com a manifestação do Espírito Santo, e como é que a gente pode divulgar isso? Como é que pode falar isso? Porque lá eles falaram, Pedro tomou a voz e explicou direitinho o que estava acontecendo. Direitinho. Eu sou meio... fico, como é que chama? Fico um pé atrás com algumas palavras nossas aqui. Assim, olha, você tem que ter cuidado em evangelizá-la no seu trabalho, que você pode ser demitido quando você for ficar evangelizando lá. Eu fico um pé atrás. Talvez pela forma. Porque lá o texto lá de 2 Timóteo fala assim, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tá bom, então tem lá, o Santo Agostinho já falava, né, ó, pregue sempre o evangelho, se precisar, fale. Ou seja, no caso do Santo Agostinho lá, a pessoa tinha que viver dia a dia, momento a momento, a mensagem do evangelho. Então isso já seria uma grande forma de pregação. Mas o fato é, de uma maneira ou de outra, nós temos que pregar. Já contei para vocês aqui, mas um dia desse um colega lá de trabalho falou assim para mim, Samuel, eu acho você um crente legal. Você não é chato que nem o meu cunhado lá, que todo dia fica falando para mim que eu preciso aceitar Jesus no coração. Eu disse, ai meu Deus. Então eu estou errado. Eu sou legal, mas estou errado. Porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu acho que eu falhei numa avisação para você. Estão certos seus cunhados. Quer dizer, eu sou legal, mas daí? Para que eu sirvo? Não sirvo para nada. Se a pessoa vai para o inferno com a minha legalidade, então não é, pastor? Ou seja, você é um crente legal. Ah, muito bom, vocês são crentes legais. Mas as pessoas estão... Entendeu? Gente, o apóstolo Pedro realmente foi um grande exemplo para nós. Ainda vai ter uma outra lição a respeito dele daqui a 2 domingos. Pedro 2, essa foi a Pedro 1, vai ter a Pedro 2. E nós vamos poder aprender um pouco mais com ele. Eu queria saber, teve gente aí no YouTube? Mostra para nós, e quantas pessoas assistiram a aula online?
Ele ia colocar para ver quantas pessoas. Simone Guimarães Custódio, pode digitar aqui que eu faço a leitura. Opa! Ah, você estava escutando, é isso mesmo. Miriam Rodrigues, mensagem excluída. Oh, excluiu, Miriam. Quantas pessoas foram? Olha lá, 13 pessoas. Opa. Então, 13 irmãos assistindo a aula online. Então, graças a Deus por nós que pudemos vir aqui, graças a Deus por aqueles irmãos que assistiram online, e que realmente o Senhor queira abençoar a vida nossa, a vida da igreja, a vida de cada um de nós. Quero pedir o Marcos Deman, que está com o microfone lá, para nos levar a Deus numa palavra de oração, e depois então nós estaremos encerrando. Oremos. Senhor, nosso bom e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por essa igreja, por essa aula que nós tivemos o privilégio de assistir. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe os nossos corações e que aquilo que nós ouvimos, Senhor, nos leve à prática. Nos faz, Senhor Deus, sermos intencionais. Nos faz abrir a nossa boca, pregar o Evangelho. Nos faz, Senhor Deus, testemunhar da tua grande salvação. Nos faz, Senhor Deus, mostrar esse mundo que, onde houve grande pecado, existe uma grande graça, Senhor Deus, salvadora. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos protege agora, Senhor Deus, para as nossas casas. Nos leva de segurança para as nossas casas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ó, nós temos 2 minutos. Alguém quer uma mensagem, quer dar uma complementar em 2 minutos aí? Se não, agradecemos a todos e que Deus esteja conosco durante o dia de hoje.